Eu pude sentir a presença do Senhor sobre este lugar. E hoje em dia, irmãos, é tão difícil a gente chegar em um lugar e a gente poder sentir a presença do Senhor. E eu confesso que quando eu cheguei aqui, que eu dobrei o meu joelho, que eu estava ali orando, eu pude sentir a presença do Senhor sobre este lugar. Então, irmãos, o Senhor, Ele se faz presente nessa noite de hoje. Amém? Vamos sair aqui. Vai dizer assim: Deus manda Abraão sacrificar Isaac. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te a Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs sela em um jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre ele o altar em cima da lenha. E estendeu a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Né? Amém? Os irmãos podem se assentar? O seu versículo 14 vai nos dizer: E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém, irmãos? Uma palavra bem conhecida, mas uma palavra com o Senhor Ele colocou no meu coração. Amém? E eu creio que o Senhor Ele vai continuar falando comigo e com você nessa noite de hoje. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus vai mandar Abraão, né, a sacrificar Isaque. E a palavra do Senhor vai ser bem clara quando ela vai nos dizer que o Senhor Ele vai provar Abraão. Por que o Senhor Ele vai provar Abraão? Porque o Senhor Ele tinha feito uma promessa a Abraão lá atrás. O Senhor Ele disse que Abraão ele seria pai, mas nós bem conhecemos essa palavra, nós sabemos que o Senhor Ele vai fazer uma promessa, e essa promessa não vai acontecer em 2 dias, 3 dias. Essa promessa ela vai demorar para acontecer. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Sara, ela vai ver que não acontece, e ela vai querer dar um jeitinho dela, e ela vai querer dar um jeito para que a promessa ela venha acontecer. E conforme Sara ela vai fazer isso, nós bem sabemos que vai ter uma consequência. E tudo, irmãos, na nossa vida tem uma consequência quando nós não esperamos a promessa do Senhor acontecer
dela. Mas ela dá um jeito, mas isso também vai ter uma consequência. Porque quando vem o filho, Ismael, nós sabemos que ali vem Isaac também. E ali vai começar aquela briga. E ela mesma causou aquilo. Mas ela depois vai chegar para o seu marido e vai dizer: manda Agar embora. Aquilo que ela procurou, ela vai jogar para o esposo dela resolver o problema. E muitas das vezes, irmãos, não é diferente na minha e na tua vida. Muitas das vezes eu e você procuramos algumas situações e depois nós queremos jogar para que outro venha resolver o meu e o teu problema. Mas quando eu e você não obedecemos a voz do Senhor, quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor ele tem nos ordenado, há uma consequência separada na minha e na tua vida, não adianta. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que vai chegar um dia que o Senhor ele vai vir requerer de mim, de você, e não adianta. É eu e você que vamos ter que se ajustar com o Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que vai chegar um dia que o Senhor ele vai conceder a Abraão. Por quê? Porque Deus conhecia a sinceridade do coração dele. E o Senhor ele vai fazer com que, Sara ela venha a ter Isaac. Mas eu creio, irmãos, que Abraão ele vai se apegar tanto a Isaac e ele vai deixar um pouco Deus de lado. Ele vai deixar um pouquinho o Senhor de lado. Eu creio que ele vai deixar as coisas do Senhor de lado e ele vai se focar só em Isaac. Ele vai se apegar àquilo que o Senhor ele deu para ele e ele vai deixar o Senhor em segundo plano. E o Senhor, uma hora, o Senhor ele vai olhar e vai dizer: peraí, eu estou vendo que Abraão ele está um pouco muito distante, então eu vou ter que ir ter com Abraão e falar com ele. A palavra do Senhor ela não vai dizer isso, mas creio, irmãos, leiam a palavra do Senhor, porque o Senhor ele não vai requerer nada de mim, de você, que eu e você não estejam colocando como prioridade, a não ser Ele. Aquilo que eu e você priorizar, o Senhor ele vai falar: não, peraí, se eu não for prioridade na vida dos meus filhos, ele tem alguma coisa errada, porque a minha e a tua prioridade tem que ser o Senhor. Ele tem que ser prioridade na nossa vida. E nós vamos ver que o Senhor ele vai chamar Abraão de madrugada. E ele vai dizer: Abraão, vai lá sacrificar o teu filho. Imagine, irmãos, o Senhor ele pedindo para mim e para você nessa noite de hoje algo que eu e você tem priorizado, que não é o Senhor. Imagine o Senhor ele olhando para mim e para você nessa noite de hoje, porque primeiramente, irmãos, a palavra ela vai cortar para mim. Imagine o Senhor ele olhando para mim e para você e dizendo: eu quero aquilo que você tem priorizado, que não é eu. O que eu e você tem colocado como prioridade nas nossas vidas, que não tem sido o Senhor. E aí o Senhor ele vai dizer para Abraão, ele vai dizer: leva lá o teu filho, mas eu vou te mostrar aonde é o lugar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Abraão ele vai caminhar. E ao terceiro dia, Abraão ele vai levantar os seus olhos e ele vai avistar aquele monte a qual o Senhor ele vai dizer: Abraão, é ali. Irmãos, tem coisas que eu e você estamos esperando do homem vir falar. Mas o Senhor ele está me alertando e te alertando nessa noite de hoje a dizer que a resposta, o caminho, é Ele que vai me direcionar e vai te direcionar. É Ele que vai dizer para mim e para você: olha, é aqui, é esse caminho, é essa direção, é aqui que você tem que seguir, é aqui que você tem que ir. Então, às vezes, nós estamos esperando de alguém, mas o Senhor ele está dizendo para mim e para você: não, vai vir de mim. Somente olhe para os céus, porque eu vou direcionar e eu vou te mostrar o caminho. E assim a palavra do Senhor vai dizer que vai acontecer. Mas olha a fé de Abraão. Irmãos, quando Abraão ele vai subir, Abraão ele vai deixar lá embaixo aquele jumento. Ele vai deixar os moços ali. Ele vai pegar somente o seu filho. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Abraão vai olhar para aqueles homens que estavam com ele e vai dizer: nós subiremos, ali nós adoraremos e depois nós tornaremos a ti. Abraão ele tem uma fé que o Senhor iria dar o seu filho de volta, que o Senhor não iria permitir com que ele matasse. Porque ele vai dizer que os dois iriam subir. Os dois iriam adorar o Senhor, mas os dois tornariam a descer
para encontrar aqueles moços novamente. Então, irmãos, tem situações na minha e na tua vida que nós temos que ter fé. Desde o começo aqui foi dito, se a gente parar, se a gente prestar atenção em tudo que o Senhor ele falou conosco nessa noite de hoje, o Senhor ele falou comigo e com você, o Senhor ele diz que com tua mão segura bem a minha. O Senhor ele diz que ele segura bem a minha e a tua mão para quê? Para que eu e você, irmãos, na hora que eu e você cair, é o Senhor que vai nos levantar. Não é ninguém, vai ser a mão do Senhor que vai nos sustentar. Quando eu e você estiver fraco, quem é que vai nos ajudar? O Senhor. Aleluia. E o Senhor ele falou comigo e com você nessa noite de hoje. Então o Senhor ele tem falado. E agora o Senhor vai dizer que quando Abraão ele vai amarrar o seu filho, quando Abraão ele vai levar para poder ali levar sacrifício, o que o Senhor ele tinha pedido. O anjo do Senhor ele vai bradar do céu e vai dizer: Abraão, não faça isso. E vai dizer: olha ali. E quando Abraão ele vai olhar, irmãos, está ali um cordeiro amarrado, esperando já Abraão e seu filho. Então olha o que o Senhor ele faz. Aonde não tinha nada, o Senhor ele faz haver alguma coisa. O Senhor ele é Deus de provisão na minha e na tua vida. Eu não sei o que cada um entrou aqui nessa noite precisando da parte do Senhor. Mas o Senhor ele diz para mim e para você, ele é o Senhor que proverá na minha e na tua vida. Eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor ele diz que ele é o Deus da provisão. Irmão, se é uma cura, o Senhor ele pode me curar, o Senhor ele pode te curar, o Senhor ele pode libertar, o Senhor ele pode restaurar, o Senhor ele pode transformar, o Senhor ele pode abrir porta onde não há porta, o Senhor ele pode fazer na minha e na tua vida aquilo que ninguém pode fazer. Mas é necessário eu e você ter fé. É necessário eu e você acreditar naquilo a qual o Senhor ele prometeu para mim e para você. O que o Senhor ele te prometeu, que muitas das vezes ficou esquecido, o Senhor ele quer que eu e você venha crer. O Senhor ele quer que eu e você venha acreditar naquilo a qual ele me prometeu e te prometeu. Irmãos, às vezes aos nossos olhos é impossível, mas para o nosso Deus não há nada impossível. Não há nada que o Senhor ele não possa fazer por mim, por você. Olha o privilégio que eu e você tem de estar aqui na casa do Senhor, adorando e glorificando o nome dele. Irmãos, quantos hoje estão no leito de um hospital? Quantos não podem adorar o Senhor? Mas eu e você, o Senhor ele tem nos dado fôlego de vida. Amém, Jesus. O Senhor ele disse aqui sobre lar, sobre casa. Quantos estão aí debaixo de uma ponte? Mas eu e você, nós temos uma cama para a gente deitar. Nós temos um travesseiro para colocar a cabeça. Irmãos, nós temos um cobertor quente para a gente se cobrir. Eu creio que aqui nós também temos um ventilador. Cada um tem um ventilador em casa, porque se tiver calor a gente pode ligar. E quem está ali, irmãos? Debaixo de uma ponte? Quem está ali na Cracolândia? Que deita ali no chão? Mas eu e você temos tudo. E o principal, como foi dito aqui, Davi, ele perdeu tudo, mas ele disse: Senhor, não deixe que eu perca a tua presença. Não afaste de mim, Pai, a tua presença, que eu venha perder tudo. Irmãos, que eu e você venha perder amigos por amor ao Senhor. Que eu e você venha perder o que for por amor ao Senhor. Mas que nós não venhamos perder a presença do Senhor. Porque se eu e você perder a presença dele, irmãos, o que nós somos? Nada. Nada nós somos se nós não tiver a presença do Senhor. E quantos acham que são alguma coisa? Quantos acham, irmãos, que são grandes? Por muitas das vezes tem um termo cargo eclesiástico. A palavra do Senhor vai nos dizer que isso não nos leva para o Senhor. Verdade. O nosso cargo vai ficar aqui. Os nossos dons também vão ficar aqui. O Senhor ele não quer saber disso. O Senhor ele quer saber da minha e da tua obediência. O Senhor ele quer saber das obras que eu e você tem feito. Quais são a minha e a tua obra? Será que a gente tem orado por aquele que precisa? Será que a gente tem orado, tem apresentado, irmãos, aquele que precisa da minha e da tua oração?
Porque muitas das vezes nós queremos oração, mas nós não queremos orar por alguém que precisa. E muitas das vezes, irmãos, nós só queremos orar por aqueles que nos abraçam. Aquele que está todo dia conosco, que são os nossos amigos. Mas aqueles, irmãos, que se levantam contra mim e a tua vida, será que a gente tem colocado em oração? Não para que o Senhor venha matar, não para que o Senhor venha ferir, não. Mas para que o Senhor venha abrir os olhos deles também. Para que eles venham entender, irmãos, que não há caminho melhor do que eu e você estar na presença do Senhor. Do que a gente servir ao Senhor. Ainda que nós passamos por lutas, tribulações, provas, perseguições. Mas em todos os momentos, o Senhor, Ele está conosco. Aleluia. Em todos os momentos, o Senhor, Ele segura em nossas mãos. O Senhor, Ele não nos abandona. O Senhor, irmãos, Ele tem feito coisas sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu sou grata ao Senhor por tudo que o Senhor, Ele tem feito sobre a minha vida. Aleluia. Tudo que o Senhor, Ele fez, tudo que o Senhor, Ele tem feito sobre a minha vida, eu sou grata ao Senhor. Não, irmãos, porque eu sou melhor que ninguém, não. Mas é porque eu sei o que o Senhor, Ele fez sobre a minha vida. Eu sei quem eu era e quem o Senhor, Ele me fez hoje. Muitos olhavam para mim e não davam nada. Muitos olhavam e diziam, aí não tem jeito. Mas o Senhor, Ele olhou e disse, tem jeito sim, porque é escolhido a mim. Ainda, quando a minha mãe foi me ter, o diabo, ele olhou e disse, agora eu mato. Mas o Senhor, Ele preparou alguém e o Senhor disse, aonde a morte eu dou vida. E ali, irmãos, ainda sem a minha mãe saber, eu precisava fazer uma transfusão de sangue e minha mãe teve alta e teve que ir embora e eu fiquei no hospital. E ali o Senhor, Ele já preparou alguém para que viesse doar sangue para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, irmãos, eu creio que onde o diabo, ele disse, eu sei que Deus, Ele tem um propósito, eu vou ser fala do Senhor, Ele disse, não, o que é meu você não toma. Glória a Deus. E muitas coisas o Senhor, Ele fez sobre a minha vida. O Senhor, Ele entrou sobre a minha casa. O Senhor, Ele entrou com libertação. O Senhor, Ele fez a obra. Está aqui a minha filha. Mas eu tenho mais 2 filhos. Tenho de 19 e tenho de 16 anos. O Senhor, irmãos, Ele me deu uma família onde muitos olhavam e achavam que não tinha jeito. O Senhor, Ele me deu um esposo, a qual chegou a estar ali fora, porque nós temos culto no mesmo dia e a pastora liberou somente um. Então, o Senhor, Ele me deu meu esposo. Aonde, irmãos, muitos olhavam e diziam, não tem jeito, não vai ter uma família, o Senhor, Ele me deu. O Senhor, Ele me deu um esposo, tenho os meus filhos. O Senhor, Ele, quando eu tive a minha filha, quando ela nasceu, ela quebrou a clavícula e os peitinhos dela saíam leite. Eram bem grandinhos, com dias de nascido. E ali foi onde o Senhor, Ele, creio que o Senhor, Ele marcou um encontro. E foi onde o Senhor, Ele me levou para a presença dEle. E ali eu comecei, e eu fui para o culto, mas eu tinha medo, irmãos. Confesso que eu tinha medo de chegar na igreja e alguém orar e eu caí endemoniada. E eu disse para minha mãe, eu só vou primeiro de dia para ver como que é e qualquer coisa eu vou à noite. E ali, irmãos, eu fui com ela e o pastor o tempo inteiro com a minha filha no corpo. E ela tinha feito um raio-x e realmente a clavícula dela estava quebrada. E ali o meu esposo estava trabalhando e eu vim. E o pastor o tempo inteiro com ela no colo, e ali Deus usando ele para falar comigo. Coisas, irmãos, que só eu sabia o que eu estava passando. E quando eu fui embora, eu voltei à noite para o culto e dormi na minha mãe, porque eu não morava aqui, eu morava lá na Terra Prometida. E quando foi no outro dia, eu fui dar banho nela. E ali, minha mãe pegou uma bacia
E quando eu sentei a minha filha dentro, e na primeira jogada de água que eu dei em cima dela, irmãos, eu pude ver com os meus olhos carnais. Aquele líquido no peitinho dela, dos dois, começou a sair na hora. E eu ainda sem entender, eu pude ver que eram as mãos do Senhor trabalhando sobre a vida dela. E ali, irmãos, eu fiquei tão radiante que eu liguei para minha esposa e falei para ele. E eu comecei a ir para a igreja. E quando a gente voltou, que precisava fazer o raio-x para eles verem mais quanto tempo iria ter que fazer o tratamento dela, para a vírgula dela voltar ao lugar. Irmãos, para onde glória do Senhor? O Senhor, Ele fez a obra e o milagre por completo. Aleluia. O Senhor, Ele fez com que aquele líquido saísse. O Senhor colocou a clavícula dela no lugar, porque quando a gente chegou lá estava normal. Então, irmãos, eu pude ver as mãos do Senhor sobre a vida da minha filha. Ainda que eu não estava servindo ao Senhor, mas o Senhor, Ele fez um milagre para que eu pudesse ver que a obra que Ele tinha, Ele iria fazer e Ele iria terminar sobre a minha vida. E ali, irmãos, a minha filha apenas com 15 dias, eu decidi entregar a minha vida para o Senhor. Aleluia. E eu confesso que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ainda, irmãos, que eu passo por luta, prova como todo mundo. Mas como eu disse, eu posso ver as mãos do Senhor em todos os momentos sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele foi tão fiel, irmãos, que a gente não tinha condições. Meu esposo tinha uma bicicleta e a gente começou a congregar aqui na missionária dele. E a gente vinha de lá para cá a pé, 3 crianças. E para a gente ir embora, alguém tinha que nos abençoar para a gente ir de ônibus. Senão, a gente tinha que voltar a pé. Mas o Senhor era tão bom que o Senhor, Ele sempre preparava o dinheiro, a condução para a gente voltar para casa. Aleluia. Mas, irmãos, eu nunca me di esforço, porque eu vi o que o Senhor, Ele fez. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que o Senhor, Ele curou 10 leprosos, mas só um voltou para mim. E eu vi o milagre que o Senhor, Ele fez sobre a vida da minha filha. E ali, irmãos, o Senhor, Ele me fez uma promessa e Ele disse que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Mas ainda assim, o meu esposo, ele ia, mas ele não era tão firme. Mas o Senhor, Ele fez a obra. O Senhor, Ele conhecia o desejo do meu coração. Sabe, irmãos? Eu não sei, como eu disse, o que cada um aqui precisa da parte do Senhor. Mas que nós venhamos ter fé e acreditar que o Senhor, Ele é fiel. Ainda que demore, mas o Senhor, Ele faz cumprir na nossa vida tudo aquilo que Ele prometeu. Porque todas as vezes o Senhor, Ele dizia para mim: você e a sua casa servirão ao Senhor. Irmãos, ainda que para muitos era impossível. Porque a minha esposa, ele bebia, trabalhava, mas chegava no final de semana, minha esposa, ele bebia. E muitos olhavam e diziam: não tem jeito. Mas o Senhor, Ele mostrou que para o Senhor tem jeito sim. Irmãos, hoje muitos olham para mim, para você e falam: para de orar, para de buscar. Por que você ora tanto? Não tem jeito. O Senhor, Ele diz que tem jeito sim. E o Senhor, Ele fez algo. Aleluia. Hoje, graças a Deus, os meus filhos estão na casa do Senhor. Glória Os a meus Deus. filhos estão na presença do Senhor. O meu filho mais velho toca. O meu mais novo também toca. Irmãos, então eu pude ver a promessa do Senhor sobre a minha vida. Foi fácil, não, irmãos? Foi difícil. Teve dias que eu quis desistir todos. Irmãos, teve dias que eu não quis orar. Sim, porque nós não somos super homens, super mulheres. Nós somos carnais. Mas o Senhor, quando eu dizia: eu não quero orar mais, o Senhor, Ele me lembrava daquilo a qual Ele me prometeu. O Senhor, Ele me fazia lembrar da promessa a qual Ele me fez. O Senhor, Ele me fez olhar para trás e ver aquilo que Ele já tinha feito e o que Ele estava fazendo sobre a minha vida. Porque, como eu disse, irmãos, nós não tínhamos condições. O meu esposo, ele tem uma leitura bem pouca. E ele disse: eu quero comprar um carro sem nem saber dirigir. E nem habilitação tinha. Mas, irmãos, o Senhor, Ele é tão fiel que o Senhor, Ele preparou o dinheiro para que meu esposo comprasse um carro. E ainda o Senhor, Ele preparou o dinheiro para que meu
esposo comprasse a habilitação. Então, irmãos, o Senhor ele é fiel sobre as nossas vidas. Aleluia. Ele conseguiu vir tirar a habilitação dele. Na época, era eu e minha mãe, que era a cobaia dele para ficar andando com ele, sem ele saber. Mas o Senhor ensinou-nos. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor ele fez uma promessa. Toda vez que a gente estava ali, o Senhor ele falava para mim e para ele: vejo vocês com carro. Irmãos, eu confesso que eu dizia: aonde? Porque nós não tínhamos condições nenhuma. Pelos nossos olhos carnais, irmãos, nós não tínhamos condições nenhuma. Mas o Senhor ele proveu e o Senhor ele nos deu. E ainda mais, o nosso carro ainda ficou pequeno. E o Senhor ele disse: vai trocar de carro. A gente sem ter condições nenhuma. O Senhor ele preparou e a gente conseguiu trocar de carro. Ele não sabe quem faz isso, é o Senhor. Aleluia. Nós não podemos nada, mas é necessário a gente crer e acreditar naquilo que o Senhor ele nos promete. Se a gente colocar dúvida, irmão, já é. Ainda que eu olhava e eu achava que era impossível, mas eu dizia para o Senhor: se o Senhor disse, o Senhor vai fazer. Aleluia. Eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E o Senhor, irmãos, ele faz. Não é porque a gente é bom, mas é porque ele nos promete e ele é fiel nas nossas vidas. E uma coisa que o Senhor ele diz é verdade. Nós não precisamos correr atrás da bênção. Ela vem atrás de nós. E isso é verdade, irmãos. Nós podemos, eu e minha esposa, a gente pode viver isso. Nós estávamos na nossa casa, orando para trocar de carro. E Deus enviou uma irmã dentro da nossa casa. E ela nem sabia. E ela nem ia de perto. E Deus usou ela para confirmar aquilo a qual a gente estava orando. Mas o Senhor ele nos disse algo primeiro. Porque tem coisas, irmãos, que nós queremos do Senhor, mas o Senhor primeiro ele requer algo de mim, de você. Aqui, o Senhor ele pediu para Abraão o seu filho. E quando o Senhor ele era para a gente trocar de carro, o Senhor primeiro pediu para que a gente viesse agradecer. O Senhor ele primeiro pediu para que a gente viesse dar um culto de ação de graça para Ele por aquilo que a gente não tinha recebido. Irmão, se a gente olhar é coisa de louco. Porque como que você vai agradecer aquilo que você não tem? Mas o Senhor ele disse: agradece primeiro por aquilo que não tem. Aleluia. E aí eu vou te dar aquilo que você não tem. E eu falei para o meu esposo: amém, mas não vai ser agora. Porque Deus ele sabe da sinceridade do nosso coração. Deus ele vai saber se nós estamos fazendo só porque a gente quer algo dele que é. Então não vai ser agora. E aí, irmãos, a gente oramos para a gente poder fazer esse culto de agradecimento que o Senhor me pediu. E no dia que a gente fez o culto, o Senhor ele preparou a vida do nosso carro antigo. No mesmo dia do culto, o Senhor ele preparou a vida do carro para que a gente viesse comprar um carro. Irmãos, o Senhor ele preparou, porque muitas das vezes, é que nem eu até comentei com meu esposo, às vezes não adianta a gente pegar um carro para a gente ficar anos e anos pagando, sendo que a gente também tem outras coisas. E o Senhor ele conhece o nosso coração. O Senhor ele também conhece a nossa necessidade. E o Senhor, irmãos, preparou o carro do jeito que Ele queria, completo. E graças a Deus não demorou nem um ano, meu esposo pagou o carro. Então o Senhor, Ele faz tudo perfeito. O Senhor, Ele não faz nada pela metade. Mas é necessário a gente fazer aqui, como Abraão ele fez. O Senhor, Ele vai chamar Abraão. E Abraão vai obedecer à voz do Senhor. E vai fazer conforme o Senhor ordenou. Então, irmãos, nessa noite de hoje, o Senhor ele nos chama. O Senhor ele nos chama o quê? A ouvir a voz dele e obedecer. Não é somente a gente ouvir, mas é a gente ouvir e obedecer para que Ele venha fazer sobre a nossa vida aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Então, quando é você obedecer aquilo que o Senhor ele tem mandado, quando a
gente dá ouvido àquilo que o Senhor ele tem, muitas das vezes nos ordenado, a gente vai poder ver a providência de Deus. Porque Abraão ele pôde ver. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele monte se chamou Deus proverá. Irmãos, Deus ele proverá na minha tua vida. O que eu e você precisa? Deus ele é Deus de provisão e ele proverá. Mas é necessário a gente crer e acreditar. Então, irmãos, que nessa noite de hoje os irmãos venham ficar com essa palavra a qual o Senhor ele me deu, a qual o Senhor ele colocou no meu coração. Amém. Como eu disse, foi um prazer, né, conhecer os irmãos. Creio que foi a missionária, né, uma bênção na minha vida, né, uma pessoa que eu admiro muito toda vez que a gente precisa estar ali também nos ajudando. Então, irmãos, que os irmãos venham ficar com essa palavra, que os irmãos venham guardar na palma do coração, que os irmãos venham meditar, e eu creio, irmãos, que o Senhor ele vai continuar falando mais e mais, né, sobre o coração, sobre a vida de cada um. Então, irmãos, que cada um nessa noite, né, não venha deixar de crer, de acreditar nas promessas a qual o Senhor fez. Né? Se alguém aqui tiver alguém, algum familiar, alguém que se encontra aí no mundo perdido, e muitas das vezes a gente olha e acha que não tem jeito, né? Mas mais uma vez eu digo, tem jeito sim, porque para Deus tem jeito, para mim e para você não tem, mas para Deus tem, porque o nosso Deus ele é fiel, né? E como diz, ele pega as coisas loucas lá no mundo para confundir aqueles que se acham, sabe? Porque na verdade nós não sabemos nada. Amém? Então essa foi a palavra com o Senhor ele me deu nessa noite de hoje. Amém? A Senhora dessa minha oportunidade, a sua nova oportunidade. Amém?